Shalom, a paz do Senhor Jesus. Estava já com saudades de estar falando com vocês aqui, de estar interagindo dentro do canal, gravando os vídeos. Tive uns dias corridos de viagem e a gente chega, até colocar tudo em ordem, tudo no lugar, demora um pouquinho, mas aqui nós estamos, para interagirmos dentro do canal e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, de estar interagindo com as pessoas, conversando, compartilhando as bênçãos e também ouvindo e aprendendo com as pessoas. Amém? Então seja bem-vindo. Gostaria de compartilhar com você aqui uma passagem no livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Aliás, é uma passagem bem conhecida, muito conhecida essa passagem, Isaías 43. Até o versículo 13 eu quero discorrer dessa leitura com vocês, trazendo um breve testemunho da minha vida, ok? Vamos lá? Vamos começar pela leitura. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba em teu lugar. Viste que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado. E eu te amei, assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte dá e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Trazei o povo cego que tem ouvido, que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e se ouça e se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Até aqui, Até aqui, Isaías 43, 13, nessa leitura que eu estou compartilhando com vocês. E agora, mediante esta leitura, eu quero trazer para vocês um breve testemunho da minha vida, mas da minha vida lá no passado, quando eu ainda era criança, uma menina de 7 anos. E naquela época, meu pai era um homem muito temente ao Senhor, era um obreiro na casa do Senhor. Ele amava a Deus sobre todas as coisas, amava ao Senhor, o reino de Deus, e foi um homem muito zeloso pelas causas, pela causa de Cristo, e ele se dedicou muito, na obra do Senhor. Até hoje, assim, das pessoas dos tempos atuais, eu não conheço um que se dedicou tanto quanto meu pai, ao ponto de muitas vezes até deixar a desejar a presença dele em casa, porque ele estava em prol da obra de Deus, em prol de servir os irmãos, de visitar o enfermo, de orar,
de convidar para a casa do Senhor. Foi um verdadeiro e autêntico evangelista, meu pai, né? O senhor Natanael, né? Um autêntico evangelista, e louvo a Deus pela vida do meu pai. Então, muitas vezes, me vem a lembrança, essa fase da minha vida, quando eu tinha 7 anos de idade, e eu lembro que meu pai abriu uma congregação evangélica, né? De uma igreja na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. E esse bairro, na época, nem tinha luz elétrica, né? Era aquela escuridão, né? As ruas não tinham asfalto, né? Não tinha nem calçamento, era tudo estrada de terra. E meu pai colocava ali o seu terno, gravata, pegava a Bíblia e despedia da minha mãe, despedia de nós para ir para aí, né? Para a casa do Senhor. Na maioria das vezes minha mãe não ia, ela ficava em casa. E eu amava ir para a igreja, eu amava a palavra de Deus, eu amava ouvir a palavra de Deus, eu amava cantar, eu gostava muito de cantar na igreja. E quando eu via meu pai se arrumando, eu já queria ir. Aí eu falava, pai, eu vou com o senhor. Às vezes tudo bem, então arruma depressa aí, vamos. E às vezes, quando eu via, eu estava distraída, né, criança, quando eu via, o pai já estava arrumado, porque às vezes eu não tinha noção das horas, né, distraía. Quando eu via, meu pai estava pronto para ir para a igreja. E ali, quando eu via, eu falei, não, pai, eu quero ir também, eu vou com o senhor. Aí, às vezes, ele falava, não, hoje você não vai não, hoje você vai ficar porque eu estou atrasado. Aí eu chorava porque eu queria ir com ele para a igreja. Aí ele esperava eu arrumar, né? Era só eu chorava, ele, então vai, arruma depressa. Ali minha mãe pegava a roupa rapidinho, eu me vestia e ia com ele. Aí no caminho, né, eu segurava assim no braço dele, ele com a Bíblia, e ele falava, mas não vai dormir na igreja, tá bom? Não dorme, né? O culto à noite, né? Não, pai, eu não vou dormir. Irmãos, e os bancos da igreja, era aquele banco rústico mesmo, assim, aquela tábua e os pezinhos na ponta e na outra do banco. Nem encosto tinha nos bancos, né? Então não tinha conforto. Crente que estivesse procurando conforto lá, conforto físico, não ia achar, não. Porque os bancos eram bem rústicos, né? E era uma luz de um lampião, aqueles lampião a gás, né? Que colocava aquela telinha, né? Então era assim. E aliás, até que clareava muito bem aqueles lampiões, eles eram muito, muito bons, né? Então, nós chegávamos na igreja, meu pai já fazia a primeira oração, né, para dar abertura naquele culto, naquela reunião. Ali os irmãos do bairro já estavam tudo ali, porque meu pai visitava a semana inteira e anunciava que naquele dia, naquele horário ia ter o culto, e ele alugou esse espaço, né, para poder reunir o povo, e esses bancos que não tinham nem encosto para a gente se sentar. E a gente ali, eu ficava muito feliz de estar ali, tinha muitas crianças, né? Aí meu pai fazia a primeira oração e já me chamava, né? Me convidava lá na frente para eu cantar, porque ele sabia que eu gostava de cantar, todo culto eu queria cantar. Aí eu ia lá na frente e louvava o Senhor, né? A gente, quando é criança, né? Você tem uma voz estridente, né? Aquela voz boa, né? Minha voz era bem afinada. E cantava, né? Louvava. Aí ali eu ficava feliz, aí eu voltava e sentava lá no banco, aí de repente eu já estava dormindo mesmo, aí deitava e dormia no banco da igreja. E quando terminava o culto, eu só acordava quando o pai já estava fechando as janelas e me chamando, né, para ir para casa. Vamos, aí era a hora do choro, porque criança quando dorme, né, se acordar ela naquele sono bem pesado, pronto. Aí eu chorava, porque eu estava me acordando, né, e aí tinha um casal que às vezes iam conosco naquele tempo, iam com a gente, era o irmão Oliveira e a irmã Ana, e eles não tinham filhos, eu não sei se era ela que era estéril, se era ele, né, mas eles já eram bem de idade e eles não tiveram filhos, e sempre eles iam lá cooperar com meu pai nesse trabalho, né, dar uma força para o meu pai lá. E muitas vezes, assim, quando a gente ia saindo, eu já estava chorando, né? Aí a irmã Ana pedia ao esposo, né? Ô, Oliveira, leva ela um pouco. Ele era um velhão forte, né? Fortão. Aí eu era bem miudinha, magrinha, ele só me julgava aqui no ombro. Aí eu ia, ali eu ia até dormindo mesmo, sabe? Até chegar em casa. Ele me carregava no colo até em casa. Já o meu pai não, quando o irmão Oliveira não ia, aí era eu e meu pai, aí no caminho eu ia chorando e ele chamava minha atenção. Eu falei com você que não era bom você ter ido, porque eu sabia que você ia dormir na igreja, eu sabia que você ia dormir. Aí eu ia chorando, segurando o braço dele até chegar em casa.
Aí era assim, mas no outro dia era do mesmo jeito. Ele falava que não ia levar porque eu ia dormir e tal, e eu queria ir, né? E eu ia. E a cena se repetia. Mas era bênção, né? Era bênção. E eu quero dizer para vocês que isso foi uma coisa assim, muito importante na minha vida. Porque aquilo que nós aprendemos, né, quando criança, nos marca para uma vida inteira. Então é muito importante a gente que tem os filhos, criá-los, né, no conhecimento da palavra de Deus, né? Na doutrina, nos princípios do Senhor. Porque o que os nossos filhos aprendem na infância, eles não vão deixar. Né? Eles não vão nunca esquecer, porque ali a semente foi plantada e ela vai germinar. De uma forma ou de outra, ela vai germinar. Um dia na vida dos nossos filhos, né, eles vão lembrar, né, daquilo que eles aprenderam lá no passado, né, lá na infância, aquilo que nós ensinamos para eles. E nessa palavra aqui do profeta Isaías, quando o Senhor disse, né? Quando o Senhor diz assim, agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, tu és meu. Irmãos, quando eu leio aqui, aí eu me lembro dessa infância que eu contei para vocês, né? Porque eu amava tanto, eu tinha um amor e um zelo de estar na casa do Senhor, que a gente pensa que é da gente, mas lendo aqui eu vejo que não era apenas de mim, já era um desejo que vinha de Deus, né? Que vinha já do Espírito Santo, porque já era o Senhor nos trazendo, na essência, para a presença dEle, né? Ele nos chamou pelo nome, né? O Senhor nos chamou pelo nome. O Senhor nos conhece mesmo desde antes do nosso nascimento e Ele nos escolheu. E quando eu medito nessa palavra, eu falo como é maravilhoso, né? Como é maravilhosa a palavra do Senhor, o agir de Deus, né? O amor dele em nos escolher, em nos trazer para a sua presença. Então, ainda criança, já tinha no meu coração aquele amor pelas coisas do reino, aquele temor. Eu sabia que Deus, ele era soberano, que ele era bom, né? Eu aprendi isso na minha infância, embora muitas coisas eu vim aprender e entender depois de adulta, mas na minha infância eu sabia que Deus era bom e que não tinha nenhum outro que se comparasse a Ele. E aqui diz, né? Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Ele é o nosso Salvador, né? Ele é o nosso Salvador. E a palavra aqui ainda diz, no final, né? No versículo 13, aliás, no 12, né? Eu anunciei, o 11, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. E eu aprendi isso na minha infância, né? Ouvindo meu pai falar sobre isso. Ouvindo meu pai falar que só o Senhor é Deus, que Jesus é o único caminho, que nenhum outro caminho nos conduz à vida eterna, nos conduz, né, à presença do Pai, mas somente Cristo, somente Jesus, Ele é o caminho. E tudo isso eu aprendi na minha infância, né, com meu pai, ouvindo Ele, e hoje eu testifico de tudo isso na palavra, sabendo que é verdade, né? Que essa palavra ela é viva e eficaz, e foi esses cuidados do Senhor que me resguardou, que me preservou até os dias de hoje. Né? Por eu crer na palavra do Senhor, por eu ter o temor e guardar comigo esta palavra, né? Então muitas vezes andamos por caminhos tortuosos, por caminhos que não agradam ao Senhor. Muitas vezes nos desviamos, né, daquele alinhamento, da vontade, do propósito, do que Deus tem na nossa vida. Mas um dia lá na frente, o Senhor, nós nos encontramos com Ele, o Senhor nos traz de volta. Né? Ele vai soltando, vai deixando, depois ele puxa e ele traz, né? E fala, agora é o tempo de você voltar, de você permanecer na minha presença, né? Na minha presença. E aqui diz o versículo 12, eu anunciei, eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus, só Ele é o Senhor, só Ele é Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Aí ele faz uma pergunta, agindo eu, quem impedirá? Então, nós ouvimos quando criança, né, que o Senhor é bom, que o Senhor salva, que o Senhor liberta. Mas nós vamos crescendo e vamos deixando as coisas do mundo sufocar este conhecimento, esse temor.
E a gente, quando pensa que não, já estamos em caminhos totalmente diferentes daquele que Deus preparou para nós, né? Mas chega um dia em que a misericórdia do Senhor nos alcança, que a graça dele nos alcança. E aqui está, quando o Senhor faz essa pergunta, né? Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então, eu quero contar isso para você. É um testemunho de que um dia eu estava distante dos caminhos do Senhor, mas Ele me trouxe de volta, Ele me resgatou. E quando Ele opera, quem pode impedir? Não tem coração duro diante do Senhor. Quando Deus quer fazer, Ele traz um quebrantamento, Ele traz arrependimento, Ele traz transformação na vida das pessoas, e foi o que Ele fez na minha vida. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor, e também quero honrar o meu pai, que meu pai está vivo, meu pai está hoje com 94 anos, né? Olha para você ver que coisa interessante. Ele honrou o Senhor e Deus prolongou a vida dele. Está aí com 94 anos. Teve Covid, né, por aí afora, teve tantas coisas, gripe H1N1, gripe não sei o quê, e meu pai está lá, né? Guardado pelas mãos do Senhor. Deus tem preservado a vida dele. E eu agradeço ao Senhor todos os dias por ele. Então, quero aqui publicamente honrar o meu pai, né? Primeiro, meu Pai Celestial, aquele que fez tudo na minha vida e que tem me guardado, ao qual eu devo o meu fôlego de vida. E tudo que eu vivo, eu agradeço a Ele. E quero honrar o meu Pai terreno, este Pai aqui na terra que o Pai Celestial me deu, né, para cuidar de mim, para me ensinar o caminho da verdade. Então, quero honrar o meu Pai, Natanael, pelos ensinamentos dele, né, pelo zelo dele em nos conduzir à presença de Deus. Que eu sei que isso foi de muito valor na minha vida, né? E ficou gravado, né? Eu me emociono ao falar sobre isso porque é muito forte, né? Muito forte. Quando nós vemos uma pessoa se perder, se dispersar dos caminhos do Senhor, seguir caminhos contrários, né? Nós nos entristecemos, porque nós conhecemos, né, um caminho maravilhoso, um caminho de paz, de vida eterna, um caminho de amor e de alegria. Nós conhecemos esse caminho e nos entristecemos quando sabemos que muitos se perdem, que mesmo tendo ouvido a palavra, ainda se perdem. Mas vamos hoje ficar com a palavra do Senhor, vamos ficar com Isaías 43, 13, onde diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, né? E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Nós somos testemunhas do Senhor, nós somos testemunhas vivas do que o Senhor faz, nós somos testemunhas, né? Somos testemunhas do Senhor. Aqui no versículo 5 ele diz assim: não temas, porque eu estou contigo. Eu trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Isso aqui é uma promessa do Senhor para o povo de Israel. E essa promessa ele faz para nós. Se nós permanecermos fiéis, obedientes ao Senhor, nós viveremos as promessas, né? O Senhor tem promessa para o obediente. Aquele que é obediente, ele está cercado de promessas e todas se cumprirão, porque Deus é fiel. Amém? Agradeço a você pela participação, por estar assistindo este vídeo, e quero também te dizer que vou deixar o meu contato aí no meu canal. Se você tiver um testemunho como esse, ou um testemunho talvez até mais extraordinário, que cada um tem, né, um testemunho peculiar, e você quiser trazer para o canal, eu te agradeço, né? Às vezes você quer dar o seu depoimento, contar o seu testemunho de vida, uma experiência fantástica, maravilhosa que você teve com o Senhor, né? Nos caminhos do Senhor, será bem-vindo, tá certo? Para você trazer para o nosso canal. Assim eu agradeço e te peço que curte, compartilha, tá? Com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ok? E Deus abençoe a sua vida. Shalom, a paz do Senhor Jesus.